lição sexta, né, dessa lição desse último trimestre, desse ano 2023, né, com o tema motivação e preparo para a missão. O verso para memorizar, que se encontra no livro de Lucas, capítulo 24, capítulo 44, diz o seguinte, são palavras do próprio Jesus. São essas palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E hoje iremos estudar a lição de segunda-feira, dia 6 de novembro. E tem como tema o fundamento profético. O fundamento profético, o que é que tem a ver o fundamento profético como compartilhar as boas novas? Deixa eu falar uma coisinha para você, pega a minha visão. Principalmente para você que é um cristão novo na fé. Olha, você acredita que tem cristão que fica se perguntando por que os discípulos, os seguidores passaram 3 anos e meio com Cristo e não, de uma certa forma, não acreditaram nas palavras que Cristo iria ser crucificado, morto e ao terceiro dia ressurgiria? Você acredita que por mais que os discípulos e seguidores passaram 3 anos e meio com Cristo, eles queriam Cristo como um mestre, como um rei, mas não como um rei celestial, não como um rei salvador, aquele rei que ia salvar para a vida eterna. Eles queriam um rei político, um rei que, de uma certa forma, salvaria eles da garra do exército romano, do império romano. E mesmo Jesus estando ali com eles, conversando, orientando, infelizmente, eles não pegaram essa lição. Foi por isso que ao Jesus morrer e ao ressuscitar no terceiro dia, Jesus fez questão de aparecer no meio deles. Olha, lembra que na parte de domingo, Maria e outras mulheres foram ao túmulo, acharam aberto, 2 varões, isso é, 2 anjos falaram que ele tinha ressuscitado, isso é, não estavam mais entre os mortos. E sabe o que é que aconteceu? Elas correram e foram compartilhar com os discípulos. E sabe o que aconteceu? Eles não acreditaram. E agora Jesus aparece no meio deles. Eles estavam, vamos dizer assim, no cenáculo, em um templo, em uma casa, enfim, não vem o caso. E agora Jesus aparece no meio deles. E agora eu fico imaginando aquela cena, todos eles ficaram atônitos. Muitos não acreditaram. Sabe aquela coisa quando é bom demais para ser verdade? E agora Jesus, com seu poder de saber o que se passa no coração e na mente, diz: por que duvidas? Sou eu mesmo. Porventura viste algum espírito com carne e com osso? E ele diz mais: vê a marca da cicatriz nas minhas mãos, os cravos que foram pregados na cruz. Agora vê a marca da cicatriz dos cravos que foram pregados no pé, o lado de Jesus que foi perfurado por lança. E você acredita que ainda teve alguns deles que não acreditaram? Sabe o que aconteceu? Jesus disse o quê? Tem alguma coisa para se comer? E trouxeram a ele um pedaço de peixe assado e um pedaço de favo de mel. Olha, meu querido, como eu falei aqui no início, mesmo os discípulos e seguidores estando 3 anos e meio com Jesus, infelizmente eles não tinham entendido o propósito de Deus. Eles não tinham entendido o propósito da missão que Jesus Cristo tinha aqui, que não era apenas um reino político, mas assim um reino celestial. Que, como diz a lição aqui, preste bem atenção, diz o seguinte: Jesus não se contentou apenas em mostrar-lhe suas cicatrizes e comer peixe diante dele. Ele os conduziu à palavra e lhe mostrou o fundamento profético de sua obra e de seu ministério. Não importava quão grande fosse a experiência que tivesse com ele, Jesus ainda queria que a fé deles fosse fundamentada na palavra de Deus. Terceiro parágrafo diz assim:
Também encontraremos nesse relato uma motivação para o testemunho, a palavra de Deus. Jesus sabia que para solidificar a experiência dos discípulos, eles precisavam entender porque ele teve que morrer e o que sua ressurreição significava. Era necessário que a cosmovisão deles fosse mudada de um reino político e terreno para a grande solução para o pecado e a vitória de Cristo sobre a morte. O Evangelho era muito mais do que conquistar a soberania política para Israel. Revelava a vitória de Cristo sobre Satanás e a garantia que um dia a maldade seria destruída e a terra seria recriada. E Deus estaria entre o seu povo. E lhe abriu-lhe o entendimento. Meu querido, preste atenção, olha. Nossas experiências com Jesus não podem firmar-se em fundamento, não podem firmar sem o fundamento da palavra, incluindo as profecias que apontam para a história e para os eventos que incluem o primeiro e o segundo advento de Cristo e conduzem a Ele. Você acredita que, infelizmente, em meio à nossa instituição, em meio à nossa irmandade, tem pessoas que não creem no espírito de profecia, sendo que a própria Bíblia é clara em dizer que aonde não há profecia, o homem se corrompe? A lição deixou bem claro aqui que devemos estudar as profecias, principalmente as profecias que diz respeito aos últimos dias, que fala sobre a volta de Jesus. Por isso, meu querido, hoje o tema é o fundamento profético. Jesus, ele tinha um fundamento profético. Infelizmente, 3 anos e meio não foi suficiente para que os discípulos e seus seguidores entendessem. Mas depois da sua morte, ao ele passar agora 40 dias ali convivendo, sua morte e ressurreição, e agora passar 40 dias agora convivendo com os discípulos, eles passaram a entender o plano da cosmovisão, que além de um plano terrestre, há um plano celestial. Olha, meu querido, Jesus, ele ressuscitou por mim e por você. Jesus, ele está perto de voltar e ele conta comigo e com você. Para quê? Para compartilhar as boas novas de um Salvador crucificado e ressurreto. Com esse pensamento, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Querido e eterno bom Deus, grandioso Pai, Tu és o Deus Todo-Poderoso que habita no mais alto dos céus. Tu és o Deus que veio, Pai, e pagou o preço por mim e por todos os meus amigos e familiares. O Senhor está prestes a vir pela segunda vez, isso é, pela última vez. O Senhor quer destruir o pecado, Pai. O Senhor quer dar um fim ao mal. Na cruz o Senhor derrotou o inimigo por completo. Precisamos agora nos apegar a Ti. Mas, Pai, há pessoas sedentas da Tua palavra, da palavra do Evangelho, da palavra que salva. Por isso precisamos de motivação e de preparo para cumprir essa missão. Por isso derrama, Pai, o Teu Divino Espírito Santo sobre nós. Nos prepara